dá para contar quantas coisas mudaram em São Paulo nos últimos 50 anos. Mas de lá para cá, a população aumentou 3 vezes e alcançou a casa dos 12 milhões de habitantes. E por falar em casa, é assim que as pessoas se sentem em São Paulo. Vem gente de todo lugar e São Paulo gosta de receber. Todos os dias tem quem chega para nunca mais ir embora. Tem também quem vai, mas sempre quer voltar. Por isso é com grande alegria que São Paulo sediará o maior encontro nacional da advocacia após 50 anos desde a última vez. Prepare-se, porque em novembro de 2017, São Paulo te receberá para a 23ª Conferência Nacional da Advocacia. É uma satisfação muito grande, um orgulho muito grande. São Paulo sediar a 23ª Conferência Nacional da Advocacia. Num momento absolutamente especial e de importância fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Sei que é um marco para a advocacia paulista e principalmente brasileira a realização desse evento em São Paulo. Esperamos a toda a advocacia de nosso país aqui em São Paulo, nesta Conferência Nacional da Advocacia. Reafirmando assim o papel da Ordem dos Advogados do Brasil como a guardiã da democracia. É com esse espírito que nós vamos receber os advogados do Brasil inteiro no final do ano que vem aqui em São Paulo. Advogados de todo o Brasil, esperamos vocês. Comece já a se programar. São Paulo espera por você. Venha, participe e viva tudo o que tem direito neste encontro imperdível. Surpreenda-se com esta cidade em que a palavra de ordem é movimento, mas onde a vida não é só trabalho. Lembre-se de que em São Paulo há tempo e lugar para tudo. Para andar rápido quando for preciso ou para caminhar sem nenhuma pressa. Então trabalhe, conecte-se, passeie, divirta-se, experimente. Curta a cada momento tudo o que São Paulo te reserva. São Paulo é um mundo a ser descoberto e espera por você para este encontro inesquecível. Venham, a nossa Conferência Nacional será um momento único e muito importante para toda a advocacia e para a cidadania. Será um momento, no ano que vem, reunidas todas as lideranças de todo o Brasil. Esperamos vocês, advogados e advogadas de todo o Brasil, aqui em São Paulo, na 23ª Conferência Nacional da Advocacia. Parabéns à OAB, ao seu Conselho Federal e aos profissionais do direito, que tornam a cada dia a advocacia brasileira indispensável, eficiente e exemplar. A 23ª Conferência Nacional da Advocacia já tem local e hora marcada. Você não pode faltar. Boa noite a todos. Hoje nós vamos então ter mais um evento promovido pelo Departamento de Cultura e Eventos, presidido pelo Dr. Humberto Borges Durso, nesta profícua administração do Dr. Marcos da Costa. E hoje nós vamos ser contemplados com uma palestra, e desde já tenho certeza que uma palestra excelente e de grande interesse para nós, porque vai ser também uma palestra no sentido prático, que vai ser dado pelo Dr. Paulo Antônio Papini. O Dr. Antônio Paulo Papini é advogado, pós-graduando em Direito Processual Civil pela Escola Paulista de Direito, mestrando e doutorando em Direito Processual Civil pela Universidade Autônoma de Lisboa. Ele está fazendo doutorado lá em Lisboa, então, e domina este assunto e vai trazendo, então, grandes ensinamentos para nós. Então, eu pediria simplesmente aos senhores que não formulassem pergunta durante a exposição, porque nós vamos abrir depois espaço para os debates. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra, então, ao doutor... está compondo a mesa também a ilustre doutora Débora Iussini, que é também do Departamento de Cultura, da Comissão de Direito Penal. Então, nós temos aqui mais uma ilustre jurista aqui ao nosso lado. E, sem mais delongas, eu passo, então, a palavra ao doutor Paulo Antônio Papini. Tem a palavra, doutor. Boa noite, colegas. Primeiro, o brilhante conhecimento do tema, a bondade do Dr. Dávila. Me defino mais como estudioso do tema. Tá? Eu acho que todo mundo vem aqui para fazer a palestra com um pouco de sacrifício pessoal, então a gente vai procurar
ser o mais sintético possível. Vamos falar um pouco de negócios jurídicos processuais, que é em tese, uma revolução no direito processual civil, mas não chega a ser uma revolução tão grande assim. Pouca gente lembra que a figura do negócio jurídico processual já era prevista no artigo 158 do Código de Processo Civil de 1973. Já havia até jurisprudência nesse sentido, alguns pouquíssimos casos que eram levados. Talvez o que tenha havido entre 73 e 2016, e 2015, na verdade, é uma mudança de paradigma, né? Tínhamos, na época, uma visão estanque, que o processo civil era direito público. Então, se é direito público, nada pode ser feito, realizado pelas partes, sem autorização da lei. E o direito civil é direito privado pura e simplesmente. Não é bem assim, na verdade, né? Porque, se a gente for parar para analisar, dentro do direito civil existem normas de ordem pública, por exemplo, o artigo 884, eu não sou civilista, se eu estiver errando o número do artigo, alguém me corrige. O artigo 884, que fala da vedação e enriquecimento sem causa. O artigo 159 é o artigo que fala da vedação à lesão enorme. São normas de ordem pública. Ainda que a parte escreva num contrato, tudo bem, a gente está agora abstraindo, esquecendo que vivemos no país onde o STJ permite que os bancos cobrem juros compostos. Mas essa é uma outra discussão para outro tema, para uma outra palestra. Pessoas comuns não podem cobrar juros acima de 2% ao mês, de forma simples, não capitalizada. A capitalização só pode ocorrer, por exemplo, anualmente. Isso é norma de ordem pública. Ah, mas o direito civil é privado? É privado, mas isso é norma de ordem pública. Não existe transação possível sobre isso. Tá? Então, e dentro do CPC também, quando as partes resolvem, por exemplo, era muito comum no CPC antigo, quando fazíamos um acordo, tá? Mas eu vou falar um pouco mais, a gente colocar uma observação, né? Acho que alguém aqui, algum dia, já esperou para levantar algum dinheiro, porque tinha que ter a homologação do acordo e esperar o fim do prazo recursal, após um acordo homologado. Eu já passei por esse tipo de situação, no começo da minha advocacia, de ter que aguardar o fim de um prazo recursal, e você para pensar, pô, mas espera, eu assinei o acordo. Não, mas tinha que guardar o fim do prazo recursal. Mas era muito comum as partes, depois, dentro de um acordo, desistirem do prazo recursal. Depois você aprende e fala, bom, nunca mais faço um acordo sem colocar. Renunciam a parte expressamente à interposição de qualquer recurso. Não tinha esse nome, mas isso nada mais era que negócio jurídico processual, que nada mais é que a possibilidade que as partes têm de, processualmente ou pré-processualmente, quer dizer, na formação do contrato, criarem normas que melhor se adequem à causa. Essa é uma observação importante. Não sei aqui o que os colegas pensam do novo CPC, tem gente que deve achar bom, tem gente que deve achar ruim, né? A grande questão não é o CPC ser bom ou o CPC ser ruim. O CPC é uma norma que nasceu para ser genérica. Ela é feita para contemplar uma infinidade de processos, que vai desde uma batida de trânsito de 40 salários mínimos e 1 centavo, para fugir do juizado especial cível, até uma discussão para anulação de laudo arbitral de 400, 500, 1 bilhão de reais. Existem ações dessas. Tá? Infelizmente, a gente não tem nenhuma no escritório, mas existem. Então, assim, se você tem uma lei genérica, você tem que ter normas genéricas. Seria impossível a gente ter uma lei para prever o CPC para ações de 41 mínimos, para ações de 50 mínimos, para ações de 100 mínimos. Então, o legislador ele teve que criar uma norma que pudesse ser genérica. Só fazer uma observação, eu não fico tão atento assim aos slides, até porque me perco um pouco com os slides. Tá? Então, eu deixei uma lista ali na frente, quem quiser, eu mando por e-mail os slides, só colocar o nome, o e-mail, ou o número de WhatsApp, e eu pego e mando por e-mail. Eu não vou ficar tão preocupado assim, ficar passando o slide correto, senão eu me preocupo mais com o slide do que com explicar o que eu vim aqui me propor a explicar. Então, vamos voltar ao CPC.
trata-se de uma norma genérica, então, assim, o negócio jurídico processual, ele pode dar dinâmica ao processo. De que forma? Por exemplo, e eu não sou tão criativo assim em relação a isso, eu sou mais conservador até. Eu acho que não deve o advogado criar um negócio jurídico processual que, eventualmente, seja extremamente revolucionário, tá? Que possa causar algum tipo de dúvida ao processo. Mas a gente tem que observar algumas coisas. Primeiro de tudo, tem alguns requisitos no negócio jurídico processual. Primeiro deles, não pode haver uma situação de manifesta vulnerabilidade. O artigo 190 do CPC fala expressamente isso. Não é qualquer tipo de vulnerabilidade. Tem uma diferença grande sobre isso, e Nelson Neri fala sobre isso no último CPC comentado. Em qualquer relação jurídica, dificilmente você vai ter uma situação processual ou contratual que exista uma igual paridade de armas. Ou por uma diferença de técnica, de conhecimento técnico específico, ou por uma diferença financeira mesmo, uma das partes se sobrepõe à outra. Você não vai ter uma situação processual onde as partes sejam... Então, qualquer situação processual, qualquer situação contratual, existe uma pequena vulnerabilidade. Então, o que a lei fala é manifesta vulnerabilidade. Depois, a lei faz a seguinte observação, que não pode ser interposto, não pode ser usado o negócio jurídico processual em contratos de adesão. Não é que não pode ser usado. Ele não pode ser usado no contrato de adesão, no processo que vai decidir. E depois eu vou falar um pouco sobre isso especificamente, tá? No processo que vai decidir um contrato de adesão, é possível, sim, a formulação de um negócio jurídico processual. E o terceiro ponto é que o incapaz não pode assiná-lo. As partes têm que ter plena capacidade civil. E daí já vem um grande problema. O Código de Processo Civil é a Lei 13.105, de 2015. Logo depois, entra em vigor a Lei 13.146, de 2015. Alguém lembra que lei é essa? É o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E ele transforma radicalmente o conceito de capacidade civil. Se alguém trabalha com esse tema, sabe, eu apenas estudo esse tema um pouco, a gente tem um caso no escritório específico sobre isso, mas hoje não existe mais a figura da capacidade civil ilimitada em razão de um problema de cognição. Eu não vou discutir agora todas as críticas que eu tenho a essa lei, que são muitas, tá? Mas o ponto concreto é, hoje, uma pessoa que tem a síndrome de Down pode vender uma casa, sem assistência alguma, sem tutela, sem curatela, sem nada. O máximo que a lei fala é que essa pessoa tem a opção de tomar uma decisão apoiada. Sim, mas é a opção dela. Ela não é obrigada. Apesar que eu conheço alguns tabeliões de imóveis e tabeliões de registro de imóveis que falam que não assina sem a participação dele. O grande ponto hoje é uma pessoa com síndrome de Down, em tese, pode firmar um negócio jurídico processual. Ela pode decidir sobre questões internas do processo. Tudo bem que a gente vai falar que o negócio jurídico processual só é válido se for assinado por um advogado, mas isso é uma súmula, agora me fugiu o número 18 ou 19, das jornadas de direito processual civil, daquelas reuniões de juristas e tal. Essa súmula não tem uma força vinculante, não é lei. Tá? É um grupo de estudiosos de processo civil que sentam, conversam, reúnem, se debatem para decidir. Esse conceito, na verdade, ele tem o seguinte nome, chama-se Hard Law e Soft Law. São dois tipos de norma que a gente tem. Hard Law é a lei que tem que ser seguida, é a lei expressa. E daí quando você tem entendimento do TST, enunciado do TST,
súmulas não vinculantes, STJ, STF, Tribunal de Justiça, enunciados de jornadas de processo civil, de processo penal, de direito civil, de direito penal, tudo isso cai no campo da soft law. Quer dizer, é uma doutrina que é muito recomendável seja usada pelos magistrados, mas o magistrado não é obrigado a usar. É claro, a gente recomenda. Negócio jurídico, e a gente usa muito no escritório, negócio jurídico processual deve necessariamente, essa é a nossa visão, ser assinado por um advogado. Eu acho que você fazer um contrato com cláusula de negociabilidade processual sem assinatura de um advogado é criar um problema desnecessário. Aquilo vai causar problema futuramente. A gente vai falar uma outra coisa, né? O momento ideal do negócio jurídico processual, obviamente, é na fase contratual. Não tem que... Acho que não tem nem que ser formado em direito para saber disso, né? A fase contratual é mais ou menos quando a gente passa no vestibular. É só alegria. A gente não sabe o que vem pela frente. Então, assim, só alegria. A gente não sabe se vai pegar DP, se não vai pegar DP, se vai passar na hora, se não vai passar. É aquela fase que é só alegria. Está todo mundo feliz. Esse é o momento mágico para se colocar uma cláusula de negócio jurídico processual. Mas a gente sabe também que o judiciário é tão complexo na forma de julgar, na forma de agir, que não é incomum, antes mesmo de ter esse nome. Quer dizer, a gente nem sabia o conceito, o negócio jurídico processual, mas eu já havia feito várias vezes no meu escritório, por exemplo, até nos slides tem, depois quem quiser eu até mando, alguns processos que eu tenho contra o Banco Itaú, por exemplo, a gente mexe muito no escritório com ações de revisões de contrato bancário, são umas dívidas meio altas. Em alguns processos a gente ganhava ação, a parte do direito material, o Banco Itaú era condenado a um valor fixo de sucumbência, a gente apelava, pedia a majoração da verba sucumbencial, e não era incomum, acho que foram 2 ou 3 casos, que eu me lembre, pelo menos, que nós fizemos acordo com o banco, acho que um deles foi com o Itaú, outro foi com o Bradesco, estabelecendo o quê? Continuaremos a discutir em juízo a situação contratual entre meu cliente e seu cliente. Todavia, eu, como advogado, detentor da verba de sucumbência, aceito que a verba de sucumbência fique limitada, nesse momento, ao fixado em sentença, abrindo mão de qualquer majoração que o tribunal venha conceder. Em contraparte, se porventura a sentença for cassada, eu não sou obrigado a devolver nada também, porque tem entendimento da STJ hoje que se o advogado levanta a verba de sucumbência, mesmo sendo verba alimentar, se ele conseguir fazer o levantamento da verba e a sentença for cassada, ele é obrigado a devolver. E, assim, já fizemos acordo nesse tipo de sentido. Então, ainda que não soubéssemos o nome, isso nada mais era do que um negócio jurídico processual. Vamos falar agora, isso é uma questão interessante. Quando a gente fala de alguns tipos de negócio jurídico processual que a gente pode fazer, eu penso nos mais óbvios, tá? A minha visão, por exemplo, é tudo aquilo que a parte poderia fazer automaticamente, que o juiz poderia conceder automaticamente. Tem advogados que são bem mais criativos que eu, até citei aqui, tem um artigo que eu cito, depois esqueci o nome da autora, mas quem pedir por WhatsApp ou por e-mail, eu vou mandar, que ela propõe até em fase recursal. Isso é uma discussão hoje, se você pode abrir mão do direito de recorrer ou criar o recurso extraordinário ou o recurso especial per saltum. Seria como reconhecer a autonomia total da sentença de primeira instância para, depois, recorrer apenas e tão somente para STF ou STJ, ou TST, se fosse o caso, se fosse admissível o negócio jurídico processual na área trabalhista. Vamos falar primeiro da questão da supressão de instância ou da renúncia de instância. Em alguns ordenamentos, como em Portugal e Espanha, por exemplo, França também, Argentina também, existe expressamente a figura de renúncia de instância. As partes podem estabelecer estar renunciando ao direito de recorrer.
Seria possível a parte renunciar ao direito de recorrer? Eu entendo que sim. A gente pode pensar, pô, mas se acontecer... Bom, você pode não recorrer de uma sentença contra o seu cliente, né? Qualquer advogado aqui pode ligar para o cliente e falar, optaremos por não apresentar apelação. Se a parte pode optar por não apresentar um recurso de apelação, por que ela não pode, de logo, de plano, no contrato, abrir mão do direito de recorrer? Alguém poderia pensar o seguinte, pô, mas e a sentença inconstitucional? E a sentença que viola direitos fundamentais? A sentença absolutamente nula? A sentença que julga o processo totalmente extra-petita? A gente não está nem falando da sentença ultra-petita, a gente está falando da sentença totalmente extra-petita. Bom, esse tipo de sentença, ele gera um outro problema. Tem um jurista, agora deu branco no nome, já fez palestra aqui na OAB, é um advogado brigador, esqueci o nome mesmo, um rapaz carequinha também, magro, mas deu branco no nome dele. Não é o Lucena, ele já deu palestra aqui na Ordem, deu branco no nome dele. E ele fala da sentença ilegal, existe a sentença ilegal, a sentença que viola a lei porque o juiz, por exemplo, não mandou a parte que processou por dívida já paga devolver em dobro. Ok, essa sentença viola o artigo 940. Isso é uma coisa. Isso é a sentença ilegal, que ela está violando a lei. Existe a sentença ilícita. É a parte que processa, pedindo a devolução em dobro. A sentença ilícita é algo que não existiu, não é sentença. Ela só é sentença porque está escrito, porque o juiz escreveu. Sentenciou assim, mas ela não põe fim ao processo. Até o entendimento dele, que eu acho até um pouco radical demais, que para esse tipo de caso, sequer cabe um recurso de apelação. No entendimento dele, esse tipo de sentença é atacado via querela nulitatis insanabile ou, eventualmente, uma ação rescisória. É a sentença que viola o direito fundamental, a sentença que viola o conceito que é totalmente extra-petita. Então, ainda que as partes abrissem mão do direito de recorrer, esse abrir mão do direito de recorrer não seria uma carta branca para o juiz fazer o que melhor lhe aprovesse no processo. Fixar uma sucumbência de 50%, fixar uma sucumbência de R$2. O juiz está limitado ao que diz a lei e ao que diz o contrato. Tá? É interessante a gente observar, por exemplo, e daí voltando ao negócio jurídico processual, que o próprio novo CPC, agora me fugiu o artigo mesmo, tá? Não é... Mas o novo CPC estabelece, quando fala em carga dinâmica do ônus da prova, ele estabelece também que as partes podem convencionar sobre o ônus da prova. Especificamente, as partes podem estabelecer a forma como é que vai se dar o ônus da prova, eventualmente alguma prova talvez seja mais fácil. Além do juiz poder fazer isso, as partes podem pré-definir isso no processo. Em Portugal também, na Espanha e na Argentina, também é possível fazer isso. Chama até contrato probatório. As partes fazem o contrato para deixar definir, no começo de uma situação contratual, se houver um processo, como funcionará o ônus de provar o que se deve ser provado, a matéria de direito do processo. Isso tudo ainda é um pouco mais delicado, principalmente em fase da supressão de recurso do recurso per salto. O recurso per salto, particularmente, não é... O CPC é muito novo ainda, tá? Então, a gente vai definir, não, vai ser cabível ou não vai ser cabível? A gente vai ter que ter jurisprudência para falar. O recurso per salto, particularmente, eu entendo que não seja cabível sua utilização por um motivo. Porque a segunda instância é um filtro necessário para o STF. Você tem que ter um filtro necessário para STF, STJ, TST, Superior Tribunal de Justiça Militar e por aí vai, que senão você teria a possibilidade de uma infinidade de recursos acederem àquelas cortes, tornando mais inviável ainda o julgamento das causas que deveriam ser julgadas. Quer dizer, hoje a gente procura discutir uma redução recursal naquelas cortes, inclusive via recurso repetitivo, IRDR, entre outros. Mesmo assim, tem jurista que defende a possibilidade de você fazer um negócio jurídico processual prevendo
Porque o STF não chega a ser necessariamente uma terceira instância, né? As cortes superiores não são uma terceira instância. Elas estão decidindo se houve violação de lei, violação de jurisprudência ou violação de Constituição. Ela não está fazendo um papel de revisão do julgamento. Por exemplo, no segunda instância, a gente está decidindo uma revisão de fatos e provas, que também é possível. Apesar que a gente tem uma experiência que mostra que desembargador não gosta muito de ficar analisando fatos e provas. Ele presume que o advogado deve trazer uma matéria jurídica nova, mas a segunda instância, em tese, eu tenho muito pouco contato com a área trabalhista, mas o pouco contato que eu tenho com a área trabalhista, que é muito mais de estudar do que trabalhar, porque a última ação trabalhista da minha vida, eu acho que eu fiz há mais de 10 anos, a gente percebe que na área trabalhista, o tribunal se detém mais em fatos e provas do que na área civil. Se eu estiver falando bobagem, alguém pode me corrigir. Mas a impressão que eu tenho de ler os processos trabalhistas e ler ações cíveis é essa. Eu percebo que o tribunal, aqui em São Paulo, principalmente, no Rio de Janeiro também, não gosta de debate, de sustentação oral, principalmente, que se fixa em fatos e provas. A presunção é de que o juiz soube apreciar, de uma forma razoável, a prova produzida. Mas, de qualquer forma, nosso sistema processual prevê, de forma específica, que a segunda instância se presta a rever fatos e provas. É diferente, por exemplo, do ordenamento jurídico americano. Nos Estados Unidos da América, você só recorre do ordenamento jurídico norte-americano. O advogado só recorre por erro de julgamento, por erro de procedimento. Não existe o recurso, quer dizer, o advogado vai recorrer se o juiz tiver indeferido uma prova, qualquer coisa assim. Não há o recurso para modificar a decisão do júri, salvo se essa decisão do júri tivesse sido impactada, influenciada por um erro de julgamento do magistrado. Então, assim, o índice de recursos lá, eu já tinha lido sobre isso, os recursos que vão para a segunda instância é alguma coisa de 5% ou 6% que são analisados em segunda instância. Os recursos que chegam na Suprema Corte Americana são coisa de 400 ou 500 por ano, que chegam a ser analisados. Então, assim, é raríssimo. Se aqui, de uma certa forma, é relativamente raro, né? Eu costumo até brincar, às vezes, quando dou aula, que o critério de julgamento de admissibilidade a recurso especial extraordinário é mais ou menos o seguinte: o ministro pega o recurso, o processo, joga para cima. Se cai em pé, sobe. Se cai deitado, não sobe. Né? Mas eu acho que há coisas, em termos práticos, que o advogado pode fazer que vai abreviar o tempo do processo em favor dele e em favor do cliente. Vou falar de algumas delas. Por exemplo, as partes podem pré-estabelecer, até porque o CPC prevê possibilidades expressas disso daí. Eu vou antecipar um pouco um trabalho que eu estou fazendo, uma monografia que eu estou fazendo. Tá? É defensável, no novo Código de Processo Civil, eu vou explicar uma cláusula que a gente pode colocar que é bem interessante. Eu acho que o advogado pode colocar uma cláusula no negócio jurídico processual na qual todo recurso interposto seja recebido apenas e tão somente no efeito devolutivo, não no efeito suspensivo, e com uma vantagem em favor do cliente dele ainda. Quer dizer, em favor do cliente contratante, né? Que a execução provisória se faça de igual forma da definitiva. Porque o juiz pode fazer isso. Nos artigos que falam de tutela de evidência e tutela de evidência e tutela de urgência, né, eles falam expressamente que se o juiz considera a tutela antecipada na sentença, a tutela antecipada, estou no CPC antigo, a tutela de evidência na sentença, a tutela de urgência na sentença, aquele recurso tem somente efeito devolutivo. Eu vou um pouco mais ainda, eu sei que o tema não é esse, mas eu vou antecipar um pouquinho até essa monografia que eu estou escrevendo sobre isso. Eu, particularmente, entendo que, na sistemática do novo Código de Processo Civil, todo recurso de apelação só tem efeito devolutivo. E todo recurso de apelação só tem efeito devolutivo com a possibilidade da parte fazer a execução
de forma imediata. Eu vou explicar por quê. Alguém aqui lembra do julgamento parcial do mérito? Aqueles artigos do CPC? Que eu também falei, eu sou péssimo de decorar número de artigo de lei. Mas tem os artigos do CPC que falam em julgamento parcial do mérito. Se a gente parar para ler esses artigos, a gente vai descobrir que tem um artigo deles, no capítulo, que diz expressamente que a sentença que julgar parcialmente o mérito é recorrível pela via de agravo de instrumento, hipótese na qual se aplica o 942, quer dizer, é aquele caso dos embargos infringentes automáticos, né? Se o agravo for vencido por 2-1, são chamados 2 novos julgadores ao julgamento para compor a mesa julgadora. Não é o caso de qualquer agravo de instrumento, mas é o agravo de instrumento que julga o mérito da ação. Esse agravo de instrumento, ele é recebido apenas e tão somente no efeito devolutivo, e sua execução está na lei, não sou eu que estou falando, não é interpretação de lei, está na lei, bem claro. A sua execução provisória independe da prestação de caução, que é a teoria da causa madura. Esse que é um ponto interessante. Ok, eu entendo que a teoria da causa madura fala, não, você tem uma ação de dano moral e dano material. Ficou evidente para o juiz a existência do ilícito civil ficou evidente a existência do ilícito civil, o dano moral é facilmente apurável, o dano material demanda uma perícia, etc. E tal. Então, o juiz pode, a gente teve até um caso recente no escritório, antecipar o dano moral e deixar para fazer um posterior julgamento do dano material. Tudo bem. Só que, ainda que a gente esteja falando de causa madura, a gente está falando do quê? De um julgamento. O que o julgamento, na verdade, para permitir uma execução provisória ou não, a gente está falando de um grau de certeza do judiciário da pequena chance daquela decisão vir a ser reformada. Né? Então, o judiciário faz uma análise atuarial do número de recursos que entram, por isso que essa tese vale muito para o cível e vale muito pouco para a área penal, porque você não pode tratar o direito material, o direito civil, que lida basicamente com dinheiro, é claro que não é só dinheiro, tem ações de família também, questões de Estado, revisão de nome, ainda mais hoje que tem evidência, direito LGBT, etc., alteração de nome, alteração de registro social, registro civil de alguém, multas de sexo, etc. Mas tudo bem, mas a gente está falando que o direito civil basicamente lida com direitos patrimoniais. 80% das ações talvez versem sobre isso. Né? Direito penal não. Direito penal a gente está lidando com uma outra escala de valores que talvez não seja tão possível assim você fazer uma análise, o judiciário tentar fazer uma análise atuarial do que deve ser feito. Bom, a sentença que julga parcialmente o mérito, o juiz chegou num grau de convicção bastante grande em relação à parte que ele está julgando. Agora, se o juiz julgar a apelação, se o juiz julgar todo o mérito na sentença e não antecipar uma parte dela, com certeza, aquela parte que ele poderia antecipar, ele vai estar mais convicto ainda. Quer dizer, a convicção dele nunca vai ser menor do que era, pode ser igual ou maior. Né? O juiz pode ter 90% de certeza e ele pode ter 91%, 92%. Não vai ser o contrário. Então, assim, se o juiz deixa para julgar, então a gente tem uma situação que seria um pouco antitética. A sentença que permitiu ao juiz uma convicção maior do que deve ser o resultado de uma demanda, ela não permitiria o efeito devolutivo apenas. E a sentença que é produzida com uma cognição, ainda que seja um pouquinho menor, ela permitiria. Bom, daí a gente tem que ir para o anteprojeto do CPC, e o anteprojeto do CPC, ele falava que o recurso de apelação deveria ser recebido apenas e tão somente do efeito devolutivo. Eu sei que isso sai muito do tema dessa aula, mas acho que tem um pouco a ver.
O anteprojeto falava que ele tinha que ser recebido apenas e tão somente no efeito devolutivo. Bom, a grande questão é, se o juiz pode prefixar os efeitos do recurso, por que as partes não poderiam fazê-lo? Principalmente se não houver situação de vulnerabilidade, se não houver situação de Estado, se não houver uma relação de contrato de adesão, ou ainda se não houver uma situação de incapacidade, ainda que que o conceito de capacidade civil tenha sido muito relativizado pela Lei 13.146. Tá? Então, particularmente, entendemos que seja possível, a gente tem utilizado isso no escritório. Tá? Em termos práticos, a gente tem utilizado isso no escritório. Quer dizer, não é uma coisa, não é teoria, só não. Na prática, estamos colocando no escritório que, se eventualmente as partes litigarem sobre o objeto do contrato, a execução daquele contrato, a execução da sentença, vai ser feita com a sentença de primeira instância, sem prestação alguma de caução. Por isso que é interessante que as partes, primeiro de tudo, firmem o contrato com o advogado, sempre. Traz o advogado, como a gente faz no escritório, traz o advogado da parte contrária, ainda mais na fase contratual, pede para assinar especificamente, quem pediu eu vou mandar depois, eu tenho um modelo de contrato de negócio jurídico processual, com negócio jurídico no contrato, não é de negócio, o contrato é com negócio jurídico processual, com cláusula de negócio jurídico processual, especificamente, esse contrato, a lei não fala isso, mas eu acho de bom tom, a cláusula de negócio jurídico processual ser assinada especificamente pelo advogado e pela parte. E não custa nada reconhecer firma também daquelas 2 assinaturas. Eu acho que não vai atrapalhar, só vai ajudar. Uma outra coisa que ajuda muito, até em relação à arbitragem, eu acho o negócio jurídico processual uma coisa bem interessante, que ajuda muito a parte, começou o processo, já pediram e as partes podem prever isso contratualmente. A parte requerer ao juiz, em sede de tutela de evidência ou tutela de urgência, que o primeiro ato dele processual seja analisar a validade daquelas cláusulas. Quer dizer, se for para, eventualmente, alguma cláusula ser invalidada, é melhor a gente saber disso no começo do processo, do que esperar a ação ser julgada em primeira instância, esperar ser julgada em segunda instância, para depois chegar a uma corte e falar, não, tudo que vocês fizeram está errado, porque violou o direito fundamental. Quer dizer, se for para ser invalidada alguma cláusula, pede para o juiz analisar, se o juiz negar vigência de determinada cláusula, pode agravar, sem problema algum. Eu estou falando de uma forma genérica, não sei se... tenho quase que certeza que não é todo mundo aqui que pensa assim, mas às vezes o advogado pensa, puxa, eu vou agravar da decisão, eu não começo de uma forma estranha no processo, já começo recorrendo contra uma decisão do juiz? Eu entendo que não, tá? Eu nunca fui discriminado por um juiz num processo por ter recorrido contra decisões dele. E até, você não vai fazer isso de uma forma propositada, apesar que eu já conheci muitos advogados que faziam isso com um planejamento. Quando o rol do agravo de instrumento era exemplificativo e não taxativo como hoje, apesar que seria uma outra discussão, mas eu entendo que ele continua exemplificativo. Mas eu tive uma experiência, eu já conheci muitos advogados que, estrategicamente, criavam algum incidente no processo para forçar uma decisão negativa da primeira instância, para agravar o instrumento, para saber quem iria julgar o recurso no tribunal. Porque a Câmara fica preventa, o artigo 105, se não me engano, do regimento interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, que fala que se houve qualquer recurso em relação à causa, agravo de instrumento, cautelar, qualquer coisa, a Câmara que julgou aquele agravo de instrumento fica preventa para o julgamento da apelação. Então, ou vice-versa, eventualmente, se for um agravo de instrumento e execução de sentença, a Câmara que julgou a apelação fica preventa para o julgamento do agravo de instrumento. Então, sinceramente, eu nunca senti nenhum tipo de discriminação por recorrer contra uma decisão judicial. E também, em termos bem práticos, quem vai decidir vai ser o tribunal. Então,
é o grande momento para se descobrir o seguinte: se aquele monte de coisa que a gente bolou teoricamente, na prática vai funcionar, se aquilo vai ser aceito, e se, em primeira instância, falar não é aceito. Bom, você pode pensar estrategicamente, pensar em abrir mão daquelas cláusulas. Ou, se, em primeira instância, falar não é aceito, mas o tribunal fala foi aceito e a parte não interpôs o recurso especial competente, o recurso extraordinário competente, dependendo da violação que houve, pronto, aquilo já está transitado julgado. Não vai mais haver discussão sobre esse tema do processo. Claro, salvo algum absurdo muito grande. Tá? Por exemplo, num contrato que a gente fez previsão expressa de negócio processual no escritório, tanto eu quanto o colega, esqueci o nome dele, mas faz mestrado também em processo civil, e a gente se empolgou, começou a pensar, puxa, mas hoje a citação pode ser feita por WhatsApp, a intimação pode ser feita por WhatsApp. E daí chegou uma hora do contrato que a gente pegou, colocou que as intimações seriam feitas por WhatsApp, que eu poderia mandar e-mail. Daí eu peguei e falei, não, menos, né? Menos. Acho que talvez isso em algum momento vá ser aceito. Eu acho que vai ser aceito. Eu tenho quase certeza que talvez em 5 anos ou até menos, a função do oficial de justiça vai desaparecer muito. Vai continuar existindo ainda para restar algum bem físico, etc. Mas eu acredito que bom, hoje já tem no novo CPC a previsão expressa de que a citação pode ser feita via eletrônica para empresas que estejam cadastradas, né? Grandes empresas, tal, podem ser citadas eletronicamente. Teve um caso recente contra o Banco Itaú, que o Banco Itaú foi citado eletronicamente. Tem um cadastro que o judiciário já manda a citação e já é registrado. Tem uma questão que eu queria tocar, um assunto do qual eu queria falar também, que a gente está falando da impossibilidade de negócio jurídico processual sobre direito indisponível, né? Que não seria cabível, em hipótese alguma, para direito indisponível. A gente está falando aquelas questões. Então, não é cabível. Colaboração premiada, Débora, fala sobre que assunto? É direito penal, né? Em direito penal, a colaboração premiada é o quê? É negócio jurídico processual. É um tipo de, é uma espécie do gênero negócio jurídico processual. Lei 9.099 de 95. Eu lembro quando essa lei apareceu, houve uma discussão se era ou não sei se alguém aqui lembra, se essa lei era ou não constitucional. Havia juristas que defendiam que a parte estava sendo obrigada a pré-confessar uma culpa. Na suspensão condicional do processo. Exato, houve essa discussão, né? E a jurisprudência aceitou de forma unânime. Quer dizer, então, assim, será que qualquer direito indisponível que não aceita negociação? Tudo bem, uma ação de família pode versar simultaneamente sobre várias coisas. Mas ela pode versar também sobre pensão alimentícia. Se, de um lado, a parte não pode contratualmente abrir mão de pátrio poder, etc., as partes podem contratualmente fixar, não podem? Fazer um acordo sobre valor de alimentos, eventualmente até guarda compartilhada. Então, assim, vale a pena ler. Eu tenho de cabeça o nome desse artigo, está na internet, tá? Chama-se o critério. Bom, eu vou mandar na relação depois para quem me mandar o e-mail, mas chama-se o critério da indisponibilidade nos negócios jurídicos processuais. O autor é Jorge Moraes Carvalho, se não me engano. É um autor português que ele fala exatamente sobre isso. Ele fala sobre frações do processo que permitem a realização ou não de um negócio jurídico processual. Quer dizer, o direito não é totalmente indisponível, não é 100% indisponível. Dentro dos direitos indisponíveis, existem partes das quais, em relação às quais, as partes podem dispor. Tá? Tem até uma discussão, daí eu particularmente não concordo muito, que há juristas que defendem, eu acho muito radical isso, que as partes poderiam criar recursos novos ou alterar o tipo de recurso que vá se utilizar para uma decisão. Por exemplo, a sentença julgou o mérito de forma integral. Tem jurista que defende que as partes poderiam estabelecer que o recurso seria de agravo de instrumento, não de apelação.
Daí eu tendo a discordar dessa visão, primeiro porque você está interferindo com a estrutura do judiciário. Você está interferindo com a ordem de julgamento, com a questão sistêmica mesmo. Você está interferindo com a questão sistêmica, com a ordem de julgamento do tribunal. Talvez quem tem essa visão, para quem tem essa visão, a arbitragem fosse o melhor caminho. Particularmente, eu acho que o negócio jurídico processual é um caminho mais eficaz que a arbitragem. Vou falar por quê. Tem até estatística disso, tá? Realmente, é muito pequeno o número de processos de arbitragem, sentenças arbitrais, que são anuladas. Porque o judiciário só vai, a tendência muito grande, ainda mais com a evolução atual, é somente anular um laudo arbitral se ele tiver erro de forma. Ele não vai entrar no mérito do que foi julgado. Vai anular apenas erro de forma. Ou se tiver julgado algo inconstitucional, algo que viola direito fundamental, algum direito humano, etc. Salvo isso, a arbitragem não pode errar na forma. Tem que seguir uma prescrição mínima. Por exemplo, número ímpar de julgadores, pode ser 1, 3, 5, 7, etc. Né? Mas o que acontece com a arbitragem? Quem lida com a arbitragem costuma ver que processos de elevadíssimo valor que são submetidos à arbitragem frequentemente são levados ao judiciário com o objetivo de tentar anular o laudo arbitral. Quase sempre, principalmente na cultura brasileira, que a gente criou uma cultura da adversariedade, de tratar a parte oposta como adversário. Quer dizer, a gente acabou de entrar no CPC, desenvolvido por Jorge Perano, da Argentina, aquela figura do princípio da cooperação. Mas é verdade que a gente aprende na faculdade a pensar como adversário. Eu acho que ninguém aqui, eu não tive. Se alguém aqui teve, é formado há muito pouco tempo. Pouca gente teve uma cadeira de negociação em faculdade. Eu aprendi a negociar depois de formado. Na faculdade, a gente aprende a processar, como ganhar, como recorrer, como entrar com uma cautelar. Se alguém aqui teve essa cadeira, eu não tive. Então, assim, essa cultura adversarial existe. Tá? Então, principalmente no Brasil, onde o custo do processo em relação ao valor de um bem não chega a ser elevado, vou explicar. Se você estiver num país, por exemplo, Estados Unidos ou Inglaterra, mesmo Espanha e Portugal, tá, que tem uma cultura muito mais romano-germânica que a deles, mesmo Espanha e Portugal, você tentar impugnar judicialmente um laudo arbitral, a chance de perder a chance de você ganhar vai ser mínima, como também é no Brasil. Só que o custo desse processo torna-se muito caro para quem perder. E, infelizmente, no Brasil isso não ocorre. A gente sabe que o custo de um processo judicial não chega a ser um fator de desestímulo. Tá? Esse é um dado objetivo da justiça. Por exemplo, a Caoa teve um caso concreto sobre isso. Deixa eu ver se eu estou falando correto. Caoa e Renault. A Caoa e Renault disputaram um conflito de arbitragem, cujo objeto era um contrato de 600 milhões de dólares. A Caoa perdeu a arbitragem e segurou a Renault por mais 10 anos com uma ação judicial. Cabe perdas e danos, porque eu movi uma ação judicial? É complicado você pensar nisso, né? É um ato ilícito você usar o judiciário? Ainda mais quando o juiz dá uma liminar para suspender a execução de um laudo arbitral? Qual que é a previsão máxima? Qual que é a punição máxima? A punição máxima seria uma condenação em sucumbência, eventualmente de 20% do valor da causa. Pelo CPC antigo, dificilmente algum juiz daria uma sucumbência de 120 milhões de dólares. Não daria. Mas, ainda que desse, a gente tem que pensar que a gente vive num país onde o juro bancário é extremamente elevado e, eventualmente, vale a pena para a empresa empurrar o processo.
estimulando essa cultura adversarial. Essa cultura adversarial não vem... A gente teria que estudar um pouco Richard Posner e fazer uma análise econômica do direito para entender que muito do que a gente faz hoje como advogado, nós mesmos, não vou aqui falar só advogado de banco, nós, na nossa advocacia, a gente faz isso. A gente faz a conta do quanto custa para o cliente solucionar um problema ou quanto custa continuar brigando, quanto custa... infelizmente, no Brasil, a conta que é feita é o judiciário custa barato. O judiciário custa barato. Tá? Então, se a gente puder colocar no negócio jurídico-processual uma cláusula, num contrato, que preveja uma antecipação do processo, e melhor ainda, o principal argumento que é dado por quem perde a arbitragem, porque a arbitragem é uma coisa que é linda para quem ganha, né? Quando a pessoa ganha o laudo arbitral, ela fala, maravilhoso, tal, sou o melhor advogado do mundo. Mas quem perde fica revoltado. É que nem fazer tentação oral. A gente está num processo, por coincidência, fiz até uma aula sobre esse tema, que é aquele caso de suspensão de passaporte. Quem tiver curiosidade, a definição dele vai ser amanhã, na sala 220, às 9h30 da manhã, daqui do Tribunal de Justiça. Que eu vou sustentar normalmente amanhã cedo. Sala 220, é isso mesmo. É o caso da suspensão de passaporte. Esse caso é assim, quando você ganha uma sustentação oral e os desembargadores estão do seu lado, você cumprimenta seu ex-adverso feliz da vida. Né? E o ex-adverso aperta sua mão com aquela cara de quem quer te matar. Eu espero amanhã continuar ganhando o caso ainda. Por enquanto está 2-1, tem mais dois que devem votar. O laudo arbitral funciona um pouco assim, né? A parte que ganha, acho que o árbitro agiu corretamente. Quem perde, quase sempre, questiona até mesmo a possibilidade do árbitro exercer a função jurisdicional. Eu já analisei processo de laudo arbitral, que o advogado que fez a arbitragem não se deu o trabalho, que criou o contrato arbitral, não se deu o trabalho de contratar um colega para assinar no lugar dele a inicial, na qual ele criticava o próprio laudo arbitral que ele mesmo havia contratado. Bom, não há esse problema com o negócio jurídico-processual, né? Há até uma piada no meio acadêmico, acho que foi o Luiz Delori que falou numa palestra, que o negócio jurídico-processual é arbitragem de pobre. Né? Apesar da piada, eu acho que ela acaba tendo uma função prática muito grande, porque quem vai decidir é um magistrado togado, todo aquele contrato vai ser revisto antes pela justiça. Talvez, eu nem chego a pensar que seja ruim, eventualmente, o magistrado negar a vigência de alguma cláusula, que talvez seja interessante que uma segunda instância analise. Quanto maior o número de julgadores analisando e dando validade àquele tipo de cláusula, melhor ainda. A gente vai falar um pouco ainda sobre a questão, essa é mais delicada, e eu não consigo ver uma forma de transformar isso numa coisa simples no processo, que é a possibilidade do artigo 191 da calendarização do processo. Né? Em tese, nós poderíamos criar um processo, eu, doutor Dávila, olha, a sentença, a gente pode até estabelecer, olha, faremos a contestação em 10 dias, protocolizaremos, etc., etc., etc. E a sentença será proferida até dia 5 de julho. Falta combinar com o juiz Santo Amaro. Falta combinar com o juiz Santo Amaro. Pode ser freguesia do O, né? Pode ser freguesia do O. Não, freguesia do O é pior, doutor. Uma vez, outro dia eu fiquei feliz no processo do escritório, que ele foi transferido da Lapa para a freguesia do O. E eu peguei e falei, ufa, graças a Deus. Estou bem, sabe? Contrário. Desculpa, ele foi da freguesia do O para a Lapa. Freguesia do O é pior. Mas algumas coisas até seriam interessantes. Eu vou falar... Quem aqui não é de São Paulo? Alguém aqui não é de São Paulo? Ou não advoga em São Paulo? Olha, há um tempo atrás, quando o processo era físico, era muito comum, acho que todo mundo aqui deve lembrar, a sentença estava disponível hoje, na internet, no site, e só era publicada no Diário Oficial 1 mês, 2 meses após.
As partes hoje, eu acho que isso é totalmente possível ser negociado, podem estabelecer uma obrigação de consultar o site do TJ semanalmente, ficarem cientes de tudo que está no processo, para, independentemente de intimação ou não, recorrerem. Isso, para mim, é totalmente tranquilo, essa obrigação das partes. Esse dever que as partes têm de buscar o processo, principalmente ele sendo digital. O problema hoje, que eu vejo na calendarização, que talvez não seja tão necessário assim, é assim, eu estou falando uma visão muito particular minha, que assim, 99,5% da minha advocacia, até hoje, é a cidade de São Paulo. Eu tenho pouquíssimos processos fora da cidade de São Paulo. Mas o que eu vejo em São Paulo é que hoje, em termos práticos, uma decisão judicial é publicada poucos dias após ela estar disponível. Dificilmente você vai ter uma decisão judicial lançada hoje no sistema que não seja publicada em até uma semana após. Então, eu não vejo necessidade. Todavia, eu falo de São Paulo. Tá? Nós temos um processo em Vitória, no Espírito Santo. Se alguém acha que existe alguma coisa que possa ser pior que Freguesia do Ó e Santo Amaro, existe, com marca de Vitória. A gente tem o processo em Vitória, Espírito Santo. A sentença está disponível no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo desde setembro do ano passado e ainda não foi publicada. Desde setembro do ano passado e ainda não foi publicada. Esse processo ficou 3 anos no armário do juiz para a confecção da sentença. Tudo bem. Talvez, para comarcas fora de São Paulo, talvez seja uma opção interessante. Você pensar em calendarizar o processo dessa forma. Criar às partes a obrigação de consultar o processo com uma periodicidade mínima, seja ele físico, seja ele digital, sob pena de aceitar o que nele for lançado. Mas em São Paulo, particularmente, que acho que é o foco da atuação de quase todo mundo aqui, sinceramente, eu não consigo ver uma grande vantagem na calendarização. Até mesmo porque o tribunal, tem gente que fala, por exemplo, em antecipação, já ouvi gente defendendo a possibilidade, foi o professor meu de faculdade, Dr. Carlos Carbona, ele defendia a possibilidade de, num negócio jurídico processual, eu vi ele falar isso num congresso de processo civil, que ele defendia que no negócio jurídico processual as partes poderiam, primeiro, estabelecer que o processo seria escrito em italiano, ou em inglês, ou em outro idioma. Né? O processo tem uma função pública, apesar de eu concordar que o processo civil não é só direito público, e nem o direito civil é só direito privado, mas o processo tem uma função pública. Né? E eu lembro que ele defendia também a possibilidade de que as partes poderiam negociar uma extensão, por exemplo, em razão da complexidade da matéria, do prazo para a sustentação oral. Também envolve terceiros, né? Você está envolvendo a administração da justiça. Imagina se cada grupo de 2 advogados que contendem um contra o outro resolverem, a nossa sustentação oral vai demorar 1 hora. Então, amanhã eu vou chegar às 9h30 da manhã para sustentar oralmente no tribunal, na sala 220, e vou sair às 5 da tarde? Não, né? Daí, talvez, seja mais viável a arbitragem. Eu lembro quando eu assisti esse congresso, quem presidiu a mesa era o Marcato, e ele até falou brincando, falou, olha, eu só dei aula para ele na faculdade. O que ele está falando é ônus dele e tal. Mas é um grande processualista, né? Ele é alguém que conhece profundamente o tema, muito mais do que eu, obviamente. Mas eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou totalmente à disposição para responder. Muito obrigado pela atenção de todos. Então, agradeço em nome da OAB, em nome próprio, essa magnífica exposição, que foi esclarecedora, esclareceu todos os pontos polêmicos, mas antes de abrir espaço para o debate, nós vamos proceder à entrega do certificado ao nosso ilustre palestrante. O certificado diz o seguinte: a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por seu Departamento de Cultura e Eventos, certifica que o Dr. Paulo Antônio Papini proferiu palestra sobre o tema Negócios Jurídicos Processuais do novo CPC,
realizada nesta data no Salão Nobre desta entidade, São Paulo, 28 de março de 2017. Assinado Marcos da Costa e Humberto Luiz Borges Durso. Eu vou dividir a honra de entregar esse certificado com a ilustre componente da mesa, que é a doutora Débora. Então, por favor, doutora. Gente, olha que honra o Paulo receber o certificado do Dr. José de Ávila. Isso é uma honra, é receber das mãos dele. Vocês não têm noção de quem é. Esse é o verdadeiro doutor. Vamos lá. Obrigado, doutor. Dividir para ter essa honra. Alguém tira uma foto nossa. Está filmado já, né? Tá? Ai, que bom. Obrigado, doutor. Eu podia dar um recadinho para vocês antes sobre uma feira do livro? Bom, todos vocês devem gostar, né? A Feira do Livro lá da São Francisco vai terminar dia 31 de março agora. E é na Rua Riachuelo, no Centro Acadêmico, no 194 da Riachuelo. Começa às 8 horas da manhã e vai até às 9 da noite. Então, todo mundo por aqui, não custa dar um pulo, a gente encontra coisas bem interessantes lá, tá? Feira do Livro do Centro Acadêmico da São Francisco. Riachuelo 194.